Nos preparar para a palestra? Palestra especial hoje, né, Silvio? Como sempre, né? Mas palestra falando do nosso patrono da cidade. Página 66, vamos cantar a oração de São Francisco. Logo em seguida nós vamos ter a prece e cantar a canção da página 74, Quanta Luz. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Vamos neste momento nos ligando a Jesus, visualizando Ele à nossa frente, e neste momento Ele está de braços abertos, trazendo para o nosso coração muita paz, muita tranquilidade, muita harmonia. Vamos pedindo a Jesus que abençoe esta casa, que abençoe a palestra dessa noite, e que Ele possa sempre estar conosco e encher os nossos corações de muita esperança, e que neste momento todos possamos estar em harmonia conosco mesmos, buscando um momento só nosso, de paz e tranquilidade, para que possamos absorver todos os ensinamentos dessa noite, todos os tratamentos que vamos receber, com muita tranquilidade. Vamos então, orando agora, a oração que Ele nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de
comunidade aqui presente possa estar conosco, possa sempre nos fortalecer e fortalecer o palestrante dessa noite, que ele seja amparado e intuído com boas palavras, que assim seja. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Por favor, desliguem os celulares. Boa noite a todos, os nossos amigos aqui do Grupo Espírito Esperança, o pessoal da internet também, né? Hoje nós temos o prazer de receber aqui nosso amigo, o Silvio Luiz Lemos, é isso, né? Nosso amigo, ele é advogado, professor, palestrante espírita. Ele é comunicador da Rádio Boa Nova, AM 1450, na qual é comentarista dos programas. 2 programas, né, Silvio? São 2, é isso? Pronto Atendimento e Jornal Nova Era. Ele também é colaborador da Casa Espírita Joaquim Alves, localizada na Vila Medeiros, zona norte da cidade de São Paulo. Então vamos receber com muito carinho, uma salva de palmas, vibrando por ele, viu, Silvio? Seja bem-vindo, viu, Silvio? Seja bem-vindo, Silvio. Uma ótima palestra. Fique à vontade. Não. Namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. A propósito do dia de hoje, nós somos convidados para falar a respeito de Paulo de Tarso. Nós estamos comemorando o aniversário da nossa cidade de São Paulo, que recebe... Eu faço? Ótimo. Eu costumo contar a história sentado, né? Mas hoje de pé, quando a gente está sentado aí a gente não se mexe, não tem problema. Mas eu naturalmente tenho um problema com o microfone, da microfonia, não sei exatamente qual, nós não nos entendemos muito bem. Eu queria começar a falar um pouco a respeito de Paulo de Tarso. O tempo não nos é suficiente para contar a história da vida de Paulo de Tarso. Vou tentar pontuar algumas coisas que chamam um pouco mais a minha atenção, principalmente no contato com a obra Paulo Estevão e também com Atos dos Apóstolos, alguns outros livros que relatam passagens da vida de Paulo de Tarso. Mas para não cometer o erro de não fazer menção a uma dos legados mais preciosos de Paulo, eu quero que vocês me acompanhem na lembrança
de um trecho de uma carta que ele escreve a uma das comunidades cristãs. Lembrando que Paulo escreveu essas cartas, na maioria das vezes, nas prisões. Esta carta foi escrita em um dos períodos em que Paulo esteve preso. Paulo foi cristão por 30 anos, ele viveu 62 anos, ele era 10 anos mais novo do que Jesus, não conheceu Jesus. Tanto que quando ele encontra com Jesus em Damasco, na estrada de Damasco, ele não sabe quem é Jesus. Ele pergunta, quem és? Ele não conhecia Jesus. E ele, então, passa 30 anos do dia em que ele encontrou Jesus até o dia do seu desencarne. Metade da vida dele. Nessa metade da vida, metade do tempo ele ficou preso. Paulo provavelmente deva ter ficado preso mais ou menos 15 anos desses 30 anos. Então ele desenvolveu o trabalho de amparar as comunidades cristãs que tinham nele uma figura veneranda, respeitável, e ele o fazia através dessas correspondências. Um grande número delas foi levada por Lucas, que foi o seu grande amigo. Havia uma relação paternal, né, e filial entre Paulo e Lucas. Lucas foi um jovem médico que, sabendo da vinda de Jesus e da transformação que a vinda de Jesus iria provocar na humanidade, ele busca na Palestina informações a respeito do Messias. Embora não tenha sido judeu, ele sabia por diversas outros meios da chegada de Jesus. Aliás, o evento do nascimento de Jesus foi relatado em todo o mundo, foi captado por aqueles que tinham sensibilidade e eles sabiam da chegada de Jesus. Lucas vai até a Palestina e lá ele tem contato em uma das viagens que Paulo fazia com Paulo. Eram espíritos muito amigos e essa amizade se consolida ao ponto de que Paulo tinha intenção de escrever um evangelho, de escrever a respeito de Jesus. E Paulo, ele pega muitos desses relatos nos encontros que ele teve com Maria Santíssima. Paulo tinha uma admiração muito grande pela mãe de Maria, e ele com muita frequência ia até a comunidade de Éfeso, onde Maria passou o final da vida dela, e ouvia, como outras pessoas que iam até Éfeso, de Maria, os relatos a respeito da vida de Jesus, a visão que Maria, mãe de Jesus, tinha do filho. E Paulo era encantado com esses relatos, e ele faz anotações. Essas anotações ele entrega para Lucas, e Lucas, baseado nessas anotações e de outras conversas com Maria, acaba escrevendo o Evangelho de Lucas, que é conhecido como o Evangelho de Maria. Ele começou a ser escrito por Paulo de Tarso. Mas para não cometer o ato falho de não fazer referência a esse texto, que eu julgo ser um dos textos mais importantes, porque é um texto que fala a respeito do amor, que é a grande lição. Nós, muitas vezes, tendo a oportunidade de tomar contato com as casas espíritas, nós alertamos as casas espíritas do que os espíritos têm nos reportado, não apenas a mim, a muitos de nós, de que a casa espírita não é uma escola de doutrina, não é uma escola de doutrina espírita, é uma escola de espíritos, é diferente. E como ela é uma escola de espíritos, nós precisamos educar espíritos. E como é que nós educamos espíritos? Ensinando doutrina espírita? Não, ensinando Evangelho de Jesus. Educação espiritual é baseada no processo de evangelização. Nós estamos inseridos, nós cristãos, em um processo de evangelização. E é uma graça, uma bênção, uma oportunidade de extraordinário valor para cada um de nós tomar contato, né, com o Evangelho, com as lições de Jesus, com a figura de Jesus, à luz dos ensinamentos espíritas. É uma bênção. Porque o Espiritismo é uma lupa, através da qual nós conseguimos enxergar melhor o Evangelho e entender melhor as coisas que Jesus quis nos dizer. É tão importante
a figura de Jesus e os ensinamentos de Jesus, que há uma passagem na vida do Chico, que o Chico, perguntaram para o Chico, um amigo que foi de São Paulo visitá-lo em Uberaba já, e querendo saber curiosidades do mundo espiritual, pergunta para o Chico: Chico, alguma novidade? O Chico conversava com os espíritos, estava em permanente contato com os espíritos, queria saber alguma novidade do mundo espiritual, se alguma personalidade havia reencarnado. E o Chico, mineiro, brincalhão, parou e disse assim na frente dos amigos: novidade, novidade, o Evangelho de Jesus. Porque nós não estamos sendo evangelizados há 20 séculos, não. Nós começamos a ser evangelizados, nós, espíritas principalmente, à luz da doutrina espírita, com maior clareza, com maior autonomia, com possibilidade de reflexão, agora. Nós tivemos vida religiosa, mas não fomos evangelizados, tivemos muito pouco contato com o Evangelho. Na vida de Eurípides, o relato da biografia de Eurípides narra uma situação em que Eurípides recebe dos padres de presente uma Bíblia, porque as Bíblias eram trancadas a cadeado na sacristia. Os leigos não tinham acesso ao texto religioso. Hoje nós estamos vivendo em um tempo que você pode entrar numa livraria e comprar a Bíblia. Isso não existia, a não ser para os protestantes, nossos irmãos protestantes. Mas nós, a maioria de nós espíritas, nós tivemos vivências e experiências religiosas na estrada do cristianismo católico, né, do cristianismo romano, do catolicismo. E por essa razão, tínhamos contato com o texto evangélico pela versão dos sacerdotes. E mesmo nossos irmãos protestantes ainda têm, né, o texto, a companhia do texto do Velho Testamento. Que se trata de um texto importante, mas na verdade a essência nós encontramos no Evangelho de Jesus. E mais do que isso, quando Allan Kardec faz a introdução do Evangelho do Segundo Espiritismo, ele estabelece um foco que dá a noção da importância do nosso contato, de como deve ser o nosso contato com o Evangelho. Para nós espíritas, diz Kardec, não importam nem os fatos, nem as predições, nem os milagres. Nós temos de nos concentrar na essência do Evangelho, na parte moral. E a essência do Evangelho, ela está contida no Sermão da Montanha, que é uma fala de apresentação do Evangelho. Se você quer conhecer o Evangelho, você precisa ler na íntegra e refletir. Tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo, os comentários dos Espíritos e de Kardec, eles praticamente se concentram em trechos do Sermão da Montanha. Mahatma Gandhi falava a respeito do Sermão da Montanha: se todos os textos religiosos um dia se perdessem e só sobrasse uma folha onde estivesse anotado o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Tudo que a gente precisa saber no momento da nossa trajetória espiritual está contida no Sermão da Montanha. Nós não devemos perder tempo nem com os fatos, nem com os milagres, nem com as predições. Nós temos uma curiosidade de saber o que vai acontecer com o mundo, o que vai acontecer conosco. Não importa. Importa que a gente precisa criar referências novas para que a gente possa construir um homem novo. A verdade, essa é a proposta do Evangelho. É isso que nós vimos na vida de Paulo. E essa transformação, ela não pode ser parecida com uma reforma. A reforma íntima é uma ideia muito feliz. O título não é tão feliz. Porque, na verdade, a proposta não é de reforma, é de renascimento. Paulo, ele inicia às portas de Damasco um processo de renascimento. E em um certo momento, mais adiante, ele diz: não há renascimento sem a dor da transformação. Principalmente porque essa transformação é interior. Nós temos de abandonar todas as nossas crenças antigas e construir crenças novas. Nós temos de construir um homem novo, abandonar um homem velho. E mudar a nossa forma de enxergar a vida, de ser, de se conduzir, de nos relacionar com os nossos semelhantes, é muito difícil. É o grande desafio. E esse desafio precisa ser enfrentado por nós. Nós estamos em um momento da nossa trajetória espiritual onde a vida tem nos chamado, nos convocado a enfrentar esses desafios e buscar soluções novas para os problemas novos que nós estamos enfrentando. O texto
que Paulo escreve é para uma comunidade do cristianismo primitivo, e ele não é o conteúdo integral da carta, é um trecho da carta. Conta Emmanuel que nesse momento ele está inspirado por Estevão, e ele diz em um determinado momento desta carta o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor em minhas palavras, elas serão como um sino colocado no alto da torre de uma igreja que não produz som algum. Nossas palavras não são ouvidas. Ainda que eu consiga adivinhar o futuro, ainda que eu domine todo o conhecimento humano, ainda que eu desvende todos os mistérios e tenha fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor em meu coração, eu nada serei. E das coisas que eu faço, mesmo que eu dê tudo que eu tenho aos pobres e entregue o meu corpo para ser queimado em uma fogueira como sacrifício, se eu não fizer estas coisas e todas as demais com amor, elas de nada me adiantarão. Imagine você viver uma vida inteira sem amor. O que Paulo estava nos lembrando? Não há vida fora do amor. Não há vida fora do amor. É como se nós viéssemos a uma nova experiência material e Deus nos dissesse: amem muito e sejam felizes. O amor é a chave da felicidade. Só que nós não temos muitas vezes a lucidez de entender o amor, que é o conjunto, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo fala, a síntese de todos os bons sentimentos. Mas Paulo, na continuidade daquele texto, nos ajuda. É um texto que nós deveríamos lembrar e ler e memorizar, porque ele vai nos dar muitas vezes a lucidez que nós precisamos de comparar os nossos atos a esse novo padrão de comportamento que nós temos de seguir. O que Paulo diz que é o amor? Ele começa dizendo assim: o amor é paciente. Lógico que quando eu li a primeira vez esse texto, eu falei, por que ele começou com a paciência, né? Porque nós somos tão pacientes. A paciência é a primeira lição do amor. Os espíritos não fazem nada por acaso. A paciência não está no começo da descrição do amor, da fisiologia do amor, que é o que Paulo faz. O amor é paciente, e todas as vezes em que você age com paciência, você está agindo no campo do amor. O amor é doce, é benigno. O amor é corajoso, não busca os próprios interesses, não age com egoísmo. O amor, ele é verdadeiro. Em um mundo de mentiras que muitas vezes nós vivemos, em uma sociedade de aparências, nós, em alguns momentos, podemos acreditar que a mentira seja a melhor solução, mas nunca será o melhor caminho. Nunca será o melhor caminho. Ela pode parecer a melhor solução, mas ela não vai te levar no lugar certo. Por isso que o amor é verdadeiro. Por isso que é difícil, porque tantas vezes nós mentimos para nós mesmos. Tem um grupo chamado Teatro Mágico, que tem uma poesia, um trechinho, uma poesia pequenininha que diz assim: o dia mente a dor da noite, o diamante a dor dos olhos, os olhos mentem dia e noite a dor da gente. Nós negamos a nossa própria dor, nós negamos a nossa necessidade de auxílio, de ajuda. Nós não pedimos ajuda quando nós precisamos, quando nós não conseguimos resolver algo. A vida coloca as pessoas ao nosso lado e nós não aceitamos o auxílio que elas podem nos dar. Nós afastamos muitas vezes a ajuda que nos é. Eu lembro que lendo alguns livros, principalmente da série do André Luiz, eu me incomodava porque eles passavam por regiões onde encontravam centenas de espíritos em sofrimento.
E eles caminhavam durante um tempo para alcançar um grupo espiritual, ou um espírito em especial. Que privilégio tinha aquele espírito. E eu ficava me questionando, e um dia o André Luiz pergunta isso. Não lembro se era para o Lísias. Ele pergunta, mas por que nós não ajudamos estes? O mentor dá a resposta para ele, que nos ensina muito. Ele diz, porque eles não querem. Eles não querem. Eles fogem da própria realidade. Vocês já tentaram ajudar alguém que não quer ser ajudado? O pior é que a gente tenta, né? Funciona? Não funciona. Por quê? Porque cada um faz da sua vida o que quer. E todo mundo tem um tempo. E você não controla o que as pessoas fazem, nem o que as pessoas fazem com o que você faz. Quando você resolver controlar isso, você vai desenvolver comportamento ansioso. Tem alguém ansioso aqui? Sério? É raro, né, Deluca, encontrar pessoas ansiosas. Mas estão vindo no centro pela primeira vez, né? Estão tomando contato com a doutrina espírita hoje. Porque sabe o que é uma matéria de reflexão importante para aqueles que estão ansiosos? Porque nós não somos ansiosos, nós estamos ansiosos. Ninguém fala, eu sou gripado. A gente fala, eu estou gripado, porque não é o teu estado natural. Então começa falando assim, eu não sou ansioso, eu estou ansioso. E eu estou ansioso por alguma razão. Mas para controlar, enquanto eu não descubro essa razão, eu preciso me lembrar que eu sou um ser espiritual passando por uma existência humana. Isso basta. Perceber, nós somos espíritos encarnados. Eu não sou um ser que tem experiências espirituais. Eu sou um ser espiritual passando por uma existência humana. Já passei por outras tantas experiências parecidas com essa, ou um pouco diferentes. Todas elas adequadas à minha necessidade. É a nossa necessidade que determina o que vai nos acontecer, não a nossa vontade. Você não controla o que vai acontecer. E nem quando vai acontecer. Quem controla isso é Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. Então você para de brincar de Deus, para de querer controlar as pessoas, e aí você vai falar, e eu faço o que da minha vida? Bom, aí você está preparado a fazer o que você veio fazer, cuidar de você. Aí você vai ser você, a mudança que você quer ver nos outros, você vai viver todos os dias com intensidade, aproveitando todas as lições que a vida vai te oferecer. Esta é a vida verdadeira. A vida verdadeira é aquela vida onde existe entrega, onde existe atenção, onde existe cuidado, onde você cuida de você. Onde você percebe que a maior caridade que você pode fazer para os outros é ser feliz. A maior caridade que você pode fazer para os outros é ser feliz. Porque você não dá aquilo que você não tem. Aí eu queria muito que os meus filhos fossem felizes. Primeiro passo, seja você. E eles vão ser? Você não sabe. Você não controla isso. É escolha deles. Pode ser que eles escolham não ser. Pode ser que eles não saibam ainda. E você pode ensiná-los. Não com as palavras. Porque as palavras muitas vezes não são carregadas de amor. Então elas não são ouvidas. Pais e filhos têm dificuldade muito grande de diálogo. Porque muitas vezes as nossas palavras, elas estão carregadas de uma autoridade que de fato, como seres espirituais, nós não temos. Que é aquela ideia, eu sei mais. É o desejo de querer estar certo, de impor a nossa vontade, de controlar, vigiar e prover. A educação dos nossos filhos vai mais além, vai muito mais além do controle, da vigilância e do prover as necessidades materiais dos nossos filhos. Nós temos a tarefa da educação e do amparo espiritual dos nossos filhos no círculo familiar. E isso só se faz construindo um ambiente de amor. O amor que é paciente, é doce, é benigno, não busca os próprios interesses. O amor que é corajoso, verdadeiro, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Paulo de Tarso nos lembra, o amor não tem fim.
As profecias, sim. As línguas se calarão, porque o conhecimento humano tem o seu termo. Pois imperfeito é o conhecimento humano, como os imperfeitas são as profecias. Mas quando chegar o que é perfeito, tudo o que é imperfeito desaparecerá. Hoje somos crianças, brincamos com a vida, agimos como crianças. Mas chegará um dia em que iremos crescer. E depois de crescermos, iremos abandonar todas essas coisas de crianças. Hoje, porque somos crianças, olhamos a Deus como alguém que olha num espelho e vê refletida apenas a própria imagem. Mas chegará um dia em que veremos Deus face a face. Hoje, conseguimos enxergar apenas uma parte, mas chegará o dia em que veremos toda a parte. Por agora, nós temos a fé, a esperança e o amor. Mas destas três coisas, a mais especial é o amor. Esse texto foi escrito por Paulo de Tarso, na prisão. E ele marca a intensidade do aprendizado de Paulo no campo do amor. Porque a história de Paulo é uma história de transformação, como eu disse, de renascimento. Ela começa não em Tarso apenas, mas existem fatos muito importantes na vida de Paulo, como na vida de todos nós. Pessoas que fizeram muita diferença na vida dele e que de alguma forma costuraram o caminho do destino do nosso amado apóstolo de Jesus. Uma parte dessa história foi construída na cidade de Corinto, na família de Jocabede. Jocabede, um velho judeu que havia sido expropriado de quase todo o seu patrimônio por conta da invasão dos romanos e do domínio dos romanos na cidade de Corinto. E ele tinha 2 filhos, um casal, Gesiel e Abigail. Gesiel era um jovem que tinha um coração muito grande, muito inteligente, muito disciplinado. Uma das características mais importantes da personalidade de Gesiel, ele era humilde, obediente e fiel a Deus. Ele tinha uma certeza da presença de Deus na vida dele e na vida de todas as pessoas, e nessa fé morava a segurança de Gesiel. Eles haviam perdido a mãe. Jocabede ficara viúvo. A mãe morrera de desgosto por conta da pobreza a qual a família foi lançada. E o pai, Jocabede, estava muito revoltado. Estar revoltado não é um bom estado de espírito. Normalmente, nessas situações, nós cometemos grandes besteiras. Colocamos tudo a perder. Foi o que aconteceu com Jocabede. Existe um episódio narrado no livro Paulo Estevão, em que ele vai reclamar com os romanos que ele havia perdido parte do patrimônio, grande parte do seu patrimônio, que lhe sobrara muito pouco, e o interventor romano acaba por tirar tudo o que ele tinha. Ele resolve então colocar fogo em uma área de plantação. O vento leva esse fogo para a casa principal, que era ocupada por romanos, e as pessoas que estavam na casa acabam se ferindo, uma delas acaba perdendo a vida. Haviam testemunhas, Jocabede é preso e é levado a julgamento. Com certeza seria condenado. Gesiel, temendo inclusive pela saúde da Abigail. Abigail era uma moça bela, de coração puro, mas frágil diante das misérias humanas. Os corações mais sensíveis sofrem muito por conta da ignorância da humanidade. Abigail não conseguia lidar bem com a maldade, não conseguia lidar bem com a violência. Ela sentia um impacto muito grande, isso atingia o seu corpo físico. A morte da mãe e tudo que havia acontecido com a família já havia lançado Abigail a um estado de instabilidade. E então, Gesiel, temendo pela sorte do pai, resolve assumir a culpa pelo ocorrido.
o interventor romano, que já sabia da autoria, tinha certeza da autoria, havia sido o pai de Gesiel e não Gesiel, acaba proferindo uma sentença curiosa. Ele condena Iocabed à morte e Gesiel, por tentar induzir o juiz a erro, a pena de servir como escravo até o fim da vida. E a vida dos escravos era muito curta, porque a escravidão impingia castigos muito grandes, muito severos aos escravos. E por essa razão, Gesiel passa a servir em um dos navios que levavam as riquezas de Roma pelo Mediterrâneo. Numa dessas viagens, ele acaba salvando a vida de Sérgio Paulo, um importante político romano que contraiu a doença, uma doença grave em uma dessas viagens. Seria lançado ao mar, mas o capitão dá a ideia, vamos colocar um escravo para cuidar dele, e escolheu Gesiel. Gesiel então cuida dele, fazendo orações, pedindo a Deus que o curasse. Sérgio Paulo fica impressionado, como é que ele, que é escravo do meu povo, pede com tanto fervor, como se fosse um filho, como se fosse um irmão, a cura para mim, né? E quando ele se recupera, ele fica grato a Gesiel. E Gesiel, então, ele escapa, por assim dizer, da escravidão nessas condições, só que doente. E ele vai dar na Casa do Caminho, que era o único lugar à época onde os doentes podiam encontrar algum abrigo, algum socorro, algum amparo. E quando ele bate a porta da Casa do Caminho, quem abre é Pedro. E Pedro reconhece de imediato em Estevão um amigo espiritual, cuida de Estevão. E quando Estevão melhora, ele tem uma curiosidade. Ele ouvia, delirando em febre, em alguns momentos de lucidez, Pedro rezando, pedindo para Jesus. E ouvindo a pronúncia da palavra de Jesus, ainda doente, ele foi atraído à figura daquele homem, que ele não conhecia. Melhorando, conversando com Pedro, ele, sem querer criar um constrangimento a Pedro, pergunta: Pedro, posso lhe fazer uma pergunta? Quem é Jesus? Pedro se lembra daquele episódio em que Jesus pergunta para os discípulos: e vocês, quem vocês acham que eu sou? E os discípulos não souberam responder. E Pedro, que não estava bem ainda, disse para Estevão: eu não saberia te dizer. Mas tirou o manuscrito do Evangelho de Mateus, que era o Sermão da Montanha, era só o Sermão da Montanha, e entrega para Estevão e diz: leia, você conhecerá Jesus depois dessa leitura. E Estevão conheceu Jesus lendo o Evangelho. É a melhor maneira de saber quem é Jesus. Pedro ficava observando Estevão, e Estevão lia repetidas vezes, procurando memorizar cada palavra, todas as frases, e refletir sobre todas as ideias. Era tudo muito novo, mas fazia sentido no coração de Estevão. Do lado da Casa do Caminho havia um barracão. Nesse barracão eram feitas reuniões, mais ou menos no molde das sinagogas. Havia a leitura da Torá e depois a leitura de um trecho do manuscrito de Mateus. E Pedro, Tiago, João procuravam fazer ligações entre os ensinamentos dos profetas de Moisés com os ensinamentos de Jesus. Porque o cristianismo ele estava restrito aos muros do judaísmo. Eram os judeus cristãos. Só que eles tinham muita dificuldade, porque é muito difícil. Porque o evangelho é muito novo. Não tem nada que você possa comparar a lucidez, a simplicidade e a força do evangelho de Jesus. E Estevão, então, porque era permitido em todas as reuniões alguém pedir a palavra, numa dessas reuniões pede a palavra para falar do que o coração dele estava sentindo. E ele se demonstra um grande orador. Foi o primeiro grande orador do cristianismo. E outra coisa, as pessoas
começaram a ir nestas reuniões, nesse barracão do lado da casa do caminho. Por quê? Porque Estevão foi o primeiro a começar a curar as pessoas. As primeiras curas, depois que Jesus foi crucificado, ocorreram pelas mãos de Estevão. E aí, por conta das curas, as pessoas começaram a ir. E isso atraiu a atenção do Sinédrio. Porque muitas pessoas importantes ficavam doentes, sentiam ou já eram abandonadas pela sociedade, pela própria família, e iam buscar ajuda na casa do caminho. E quando Estevão curava, ele dizia algo que os cristãos passaram a dizer: foi Jesus que te curou. Não a figura de Jesus, o Espírito, o amor de Jesus, que está manifesto em nós, que se associa ao nosso amor e permite que estas graças sejam concedidas. A figura de Estevão reanimou o cristianismo primitivo, mas chamou a atenção do Sinédrio. Ananias, a essa época, era um cristão que teve um papel secundário até esse momento. Ele estava muito desanimado, como muitos dos cristãos daquela época, depois do episódio da crucificação, não sabiam o que fazer. Como crucificaram Jesus? Imagine o impacto que isso produziu. E Ananias, quando vê Estevão, porque ele não acreditava muito na capacidade de Pedro, de Tiago, eles não tinham essa imagem, principalmente perante Ananias. E foi então que Ananias vê Estevão e fala: Estevão vai conduzir o cristianismo primitivo. Mas surge a figura de um jovem doutor da lei, Saulo de Tarso. Saulo havia nascido em Tarso, filho de Isaque, um tecelão que fez fortuna, recebeu uma sólida educação religiosa, estudou em uma das 3 universidades que existiam no mundo naquela época. Uma era em Tarso, outra na Alexandria, e outra na cidade de Tarso, Alexandria. Eram 2 na Grécia e uma em Tarso, e uma na cidade de Tarso. Ele recebeu essa educação que poucas pessoas tinham, e ele tinha dupla cidadania, porque aqueles livres nascidos em Tarso, porque era uma cidade importante e era um território romano, tinham cidadania romana. Ele tinha dupla cidadania. Por essa razão, os 2 nomes, Saulo de Tarso, que era o nome judeu, e Paulo de Tarso. Paulo era o nome romano, que Saulo passa a utilizar quando o pai o expulsa e diz para ele: você não é mais meu filho. A partir daquele momento ele deixa de usar o nome Saulo e passa a usar o nome romano. Também por conta da dificuldade que ele tinha de lidar com a justiça farisaica. Ele preferia lidar com a justiça romana, que era muito mais desenvolvida para os padrões daquela época. Tanto que ela está na matriz da justiça moderna. E ele, como cidadão romano, ele era processado, preso e cuidado pela justiça romana. Tanto que uma das vezes em Jerusalém, em Damasco, quando ele é preso, né, quando dão ordem de prisão para ele dentro de uma sinagoga, ele diz: aonde está a ordem de prisão? Porque eu, como cidadão romano, só posso ser levado ao cárcere com uma ordem por escrito de uma autoridade, não uma ordem verbal de prisão. E ele sai abrindo caminho entre a multidão, sem que ninguém tocasse nele, porque era um crime. E os crimes eram castigados severamente pela lei romana. Então ele usou desse privilégio de ser cidadão romano. Ele era um fariseu. O fariseu, isso é curioso, porque Jesus escolheu Saulo. Isso está claro. Ele fala isso para Ananias: ele é o meu vaso escolhido. E esse é um fato também curioso da vida de Saulo, porque Ananias, depois que Estevão, né, sai de cena, e como é que Estevão sai de cena? Saulo, doutor da lei, jovem doutor da lei, escolhido por Gamaliel, que era o principal dentro do Sinédrio, para lhe suceder, vai até a casa do caminho, acompanhado do amigo Sadoque, para saber quem eram esses homens do caminho. E ele não fica muito impressionado, embora a assistência fosse grande, até a entrada de Estevão. E quando Estevão entra, todas as atenções são atraídas a ele. E Estevão faz uso da palavra, e ele era um grande orador.
E Saulo se incomoda com isso. Saulo se incomoda. Quando Estevão faz uma pausa, Saulo começa a debater com ele. Chega um determinado momento que Estevão respeitosamente diz assim para Saulo: Saulo, eu vou me retirar, nós não vamos mais debater. Jesus nos orientou a não alimentar esses debates sem proveito algum para as partes. E Saulo queria debater até o fim, porque Saulo era daquelas pessoas, naquela época, que queriam impor a sua vontade. Vocês já conversaram com alguém com quem você não concorda e a pessoa não termina a conversa enquanto você não concordar com ela? Nem que dure um mês. Saulo, assim, ele não queria que Estevão saísse, ele queria convencer Estevão, queria que Estevão falasse: não, Saulo, você está certo. Mas Saulo não estava certo. E naquele momento ele não conseguia compreender isso. Bom, Saulo volta para o Sinédrio e consegue uma ordem de prisão para todos eles, para todos os líderes do movimento dos homens do caminho, para Pedro, para Tiago, e todos são presos. Gamaliel então procura Saulo e diz: Saulo, onde você está com a cabeça? Se esse movimento é de Deus, não adianta você combater. Se não for, não precisa. Libere os homens do caminho. Era pessoal. Ele liberou todos depois de serem chicoteados. Foram castigados. Pedro, Tiago. Só que Saulo não. Saulo seria levado ao Sinédrio e seria processado. E teria oportunidade de negar Jesus. Ele iria concordar com Saulo. Por bem ou por mal. Estevão sereno, equilibrado, confiante em Deus, não tinha medo da morte. Quando falaram para ele no Sinédrio: você nega Jesus? Nega que Jesus seja o Messias? Ele disse: não posso. Posso? Eu conheci Jesus. Eu li o Evangelho. Eu não posso negar a verdade. Não vou negar Jesus. Condenado à morte por apedrejamento. Estevão era o Gesiel, que havia sido batizado com esse nome para proteger o político romano que havia permitido a liberdade dele da escravidão. Ele recebe esse nome, batizado no cristianismo, pelo próprio Pedro. A irmã dele, onde é que estava? Numa cidadezinha perto de Jerusalém, chamada Jopé. E onde ela entra nessa história? Ela era noiva de Saulo de Tarso. E uma semana antes, ela pede para Saulo: eu quero achar o meu irmão, você me ajuda? Saulo promete para ela: nós vamos encontrar o seu irmão. E quando eu encontrar, nós vamos conseguir a liberdade dele. Saulo é condenado ao apedrejamento em uma cerimônia. O Estevão é condenado ao apedrejamento em uma cerimônia. Saulo faz questão que Abigail vá. Abigail resiste porque ela tinha o espírito sensível. Quando ela chega, as pessoas não tinham esperado a presença de Saulo para iniciar o apedrejamento. Estava aquela euforia coletiva, já tinham apedrejado Estevão. Quando eles chegam, Estevão está caído numa poça de sangue, agonizando. Ela, embora Estevão tivesse mudado, reconhece o irmão. E fala: Saulo, é meu irmão, é Gesiel. Saulo se sente traído. Dá para acreditar? Ele se sente traído, ele pensa nele. As pessoas egoístas, não importa a situação, só pensam em si mesmo. Saulo era profundamente egoísta. E aí ele pede para levar Estevão e Abigail e ele, porque ele queria esclarecer o que estava acontecendo. Em uma sala, pede para que os guardas saiam e só ficam os 3. Só que ele é impedido de falar. Só Abigail e Estevão falam. E Estevão, Gesiel, diz para Abigail: Abigail, não queira mal o seu noivo, ele é um homem bom. Jesus o ama e tem para ele uma tarefa muito importante. O Saulo queria morrer de catapora, né? Falando: não, como que história é essa? Mas ele não conseguia falar, não conseguia interromper aquele momento. Ele se despede e Estevão morre. Quando Estevão morre, Ananias fica desolado e resolve voltar para a cidade de Damasco. Antes ele vai visitar um casal amigo, Zacarias e Ruth, que cuidavam de Abigail. E fica sabendo que Abigail está muito doente pelo rompimento de noivado. Saulo, no dia da morte de Estevão, rompe o noivado. E ela ficou doente. Ananias percebe que ela está morrendo. E ela, sabendo que Ananias era cristão, pergunta para ele: Ananias, quem é Jesus? E Ananias fala para ela a respeito de Jesus. Ela chora emocionada e diz: eu sabia que meu irmão não estava errado. Jesus é o Messias.
Eu sabia que meu irmão... E ela começa a pedir para Jesus para reencontrar Saulo, antes de morrer. E foi então que Saulo começa a sentir uma vontade muito grande de reatar o noivado. Vai visitar Abigail. Abigail diz: meu irmão Estevão esteve aqui e disse que você viria. E ele repetiu que Jesus te ama, Saulo. Não negue Jesus. Ele te ama e quer de você algo muito importante. E o Saulo, bravo, mas não queria brigar com ela, falou: tá bom, a gente conversa sobre isso depois, mas eu quero que você melhore. Ela não melhora, no dia seguinte ela morre. Ele fica em profundo desequilíbrio, ele se sente perseguido por Jesus. Este Jesus e começa uma campanha de perseguição aos cristãos, que acaba com uma ordem de perseguição a Ananias. Ele poderia capturar e condenar Ananias à morte. Ele queria matar Ananias. E ele vai para onde Ananias está, na cidade de Damasco. Ananias, a essa época, estava desolado por conta do Estevão. E ele faz orações para Jesus, para que Jesus dê a ele uma resposta. Como é que o cristianismo vai ficar? Numa dessas orações, Jesus aparece para Ananias e diz assim: Ananias, eu ouvi as tuas preces. Vai até a estalagem na rua direita de um tal de Judas e procure em meu nome Saulo de Tarso. O Ananias, com todo respeito, deve ter olhado para Jesus, deve ter dito: acho que o senhor não entendeu. O Saulo é o que matou Estevão, que era quem ia salvar o cristianismo. Ele está perseguindo os cristãos. Não pode ser ele. Ele é o meu vaso escolhido. Eu o ensinarei a sofrer em meu nome, em nome do amor. Saulo sofreu pelo amor. É um sofrimento diferente. E ele levará a minha palavra a todos os povos. Qual a grande tarefa de Saulo? Ele fez com que o cristianismo rompesse as barreiras do judaísmo e se universalizasse. Nós não estaríamos reunidos hoje em uma casa cristã se não fôssemos judeus, se não fosse Paulo de Tarso. Paulo entendeu que o cristianismo era muito maior e não cabia dentro da filosofia judaica. Ele tinha vida própria e ele deveria ser levado a todas as pessoas, a todos os povos, em todos os cantos, para alcançar todos os corações. Mas como que Saulo estava lá? Porque Saulo não estava bem. E Jesus vem em nosso socorro. Mesmo que nós tenhamos errado tanto como Saulo errou. E foi às portas de Damasco, perto do meio-dia, que ele sente perder controle do corpo, se desequilibra e cai nas areias quentes do deserto de Damasco. E ele então relata: eu olhei para o céu, e um sol se destacou do sol, e este sol desceu até mim. E havia a figura de um homem, envolto em tanta luz, em tanta majestade. Nenhuma realeza eu havia testemunhado, nem mesmo nos Césares de Roma. Por certo, era o Rei dos Reis, eu estava diante dele. E então aquele homem falou comigo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquela voz, que não parecia acusadora, ao contrário, parecia conhecer tudo o que se passava em meu coração. E eu quis saber quem era. Quem és? E ele então se revelou: Saulo, sou eu, Jesus. Saulo é tomado pelas lágrimas e num choro convulsivo só consegue lembrar de Abigail dizendo: Jesus te ama, e ele quer alguma coisa muito especial, muito importante de você. Saulo então pergunta: Senhor, que queres que eu faça? E Jesus dá uma resposta que serve para todos nós até os dias de hoje. Se um dia você perguntar para Jesus em qualquer momento, em qualquer situação: Senhor, que queres que eu faça? A resposta será a mesma, porque a verdade é uma só: não recalcitre diante de teus aguilhões. Os aguilhões da criatura humana, do espírito, é a nossa consciência. Não tenha medo diante do que a tua consciência te manda fazer. Siga a tua consciência, nela estão gravadas as leis de Deus.
Não tenha medo diante da vida, de fazer o que você acha que é certo, de descobrir o que é certo, mesmo que você tenha de errar para isso. Não tenha medo, não viva com medo. Procure avançar além do que você conhece, para você poder aprender e crescer. Saulo se torna então naquele momento cristão, mas ele ainda não havia construído o homem novo. E ele faz enfrentando todos os desafios da dor. Primeira coisa que acontece com Saulo, depois de se tornar cristão, cego. Em que estamos comemorando a fundação da cidade de São Paulo, que segundo Chico dirige espiritualmente esta nossa cidade. Então aqui é a cidade do trabalho, é a cidade da transformação, é a cidade do renascimento. E o Silvio hoje nos ajudou a encontrar algumas estradas deste renascimento. Então, o Grupo Esperança te agradece, Silvio, pela palavra inspirada, inflamada, lúcida, que tanto bem nos fez. E para simbolizar esse momento, a gente convida a Valquíria para que você possa renascer também, cheiroso, com a sua esposa. Como que vai? O Silvio, a gente espera poder contar com você outras vezes, Silvio. O Silvio é o idealizador de um trabalho bonito, que é o Natal de Amor, né, Silvio? Vocês viram na televisão, na Rede Globo, aí, uma reportagem bonita sobre esse trabalho. Ah, estamos fora da câmera aqui, a gente quer fugir, né? E o Silvio também está na Rádio Boa Nova, no programa Pronto Socorro, é isso? Pronto Atendimento, que é mais ou menos um pronto-socorro, né? Que é que dia e horário? Terça-feira às 17 horas. Então, o pessoal liga para pedir orientação, esclarecimento, né? É um programa muito bom. E o Jornal Nova Era também? O Jornal Nova Era, de segunda-feira ao meio-dia. Muito bem. Então, quem quiser acompanhar também o Silvio, veja no Facebook dele, tem uma agenda lá das palestras dele. E esperamos recebê-lo aqui, você e sua esposa também, em breve.